Boa noite, cá estamos nós para mais uma live da nossa quarentena do bem. E hoje é a 19ª live. Lucilene, bem-vinda, querida. Gente, vou começar confessando para vocês aqui, né, o meu dia de hoje, um pouquinho do que rolou. Eu disse que hoje entraria às 17 horas, eu falei isso na live de ontem. E de fato, domingo passado, inclusive, eu entrei também às 17 horas. Silene falando boa noite aqui, bem-vinda, querida. Porém, Regina Portela, bem-vinda, querida. Eu tô começando explicando o que rolou aqui, que eu não entrei às 17 horas como prometido. Enfim, hoje eu fiz uma coisa que há um bom tempo eu não fazia. Eu resolvi dormir de tarde. A gente almoçou um pouco mais tarde, acho que a gente deve ter terminado esse almoço já por volta de umas 2 horas. Aí a gente tava ali, sapeando, vendo o que fazia, o que não fazia. O Lindomar falou assim, o que você acha de dormir um pouco? Eu falei, ué, é mesmo. Em geral, assim, eu tiro, faço um tempinho de descanso depois do almoço, mas 10 minutinhos, assim, 15 no máximo. E aí, gente, ele ligou o ar-condicionado, o quartinho escuro no ar-condicionado, e eu apaguei. Eu dormi tanto que quando eu acordei, o quarto continuava do mesmo jeito, escuro, né? O quarto continuava escuro do mesmo jeito que estava quando eu deitei, o ar-condicionado ligado do mesmo jeito. O Lindomar já não estava mais na cama, o Lindomar já tinha, dado um jeito de ir embora. Mas, o que acontece? Eu levantei meio assustada e abri a cortina e falei assim, gente, que é isso? Parece que tá ficando escuro. E já eram 6 e pouco. Aí no primeiro momento eu falei assim, gente, dormi demais, né? Como que eu dormi tanto assim? E aí no segundo momento eu falei, meu Deus, eu tinha prometido pro povo que ia entrar às 17 horas. Me desculpem, gente, acho que tô até com a cara inchada de sono, de quem dormiu muito. Me desculpem, mas eu vou dizer pra vocês, eu acho que o meu corpo e a minha mente estavam precisando desse soninho, né? Porque o nosso corpo, ele tem uma sabedoria própria, sabia? A nossa mente inconsciente tem uma sabedoria própria, que eu entendo como a própria sabedoria divina colocada em nós, né? E então, nesse sentido, né, o meu corpo e a minha mente inconsciente se entregou dentro desse aspecto de sabedoria e me fez repousar. O que eu tive hoje à tarde foi uma sonoterapia. Tem quanto tempo você não tem uma boa sonoterapia? Conta aí. Então, começo me desculpando por não ter entrado às 17 como prometido, né? Aqueles que não puderem estar aqui ao vivo na nossa live hoje vão acompanhá-la posteriormente, né? Que ela fica sempre aí no ar, né? Mas tem gente entrando por aqui. Cássia, muito bem-vinda. Aqui já entrou a Dúcia, né? Delfim. Mana Lúcia. Muito bem-vindos aí, pessoal vai entrando, vai chamando os outros. Lindomar, meu querido, acabou de entrar. Falei pro Lindomar, falei assim, bem do céu, você não me chamou. Ele falou, não sabia que eu tinha que te chamar. Deixa jeitinho, gente, deixa jeitinho. Bom, vocês sabem que nós estamos na nossa quarentena do bem, onde cada dia eu entro aqui para falar de um tema, você merece descansar, gratidão, querida. Marcos, meu irmãozinho bonitinho. Gente, é a primeira vez que o Marcos entra na minha live. Um beijo no coração, tô com muita saudade de você. Neire, bem-vinda. O Lindomar tá dizendo, ninguém é de aço. É verdade, né? Ontem eu tava de Mulher Maravilha, né? Então até as super-heroínas precisam de um dia de repouso. Então, para quem está entrando aqui pela primeira vez, incluindo meu querido irmão Marcos Vinícius Cristóvão, meu irmão caçula e único.
Nós estamos no 19º hoje, né? Hoje é o 19º dia da nossa quarentena do bem. Cada dia eu entro e trago uma palavra, né, de apoio, de força, de esperança, de reflexão, de crescimento, de autodesenvolvimento, que é o que nós precisamos nesses dias, né? Nós precisamos crescer. Gente, tudo que não cresce morre. Então, se nós queremos permanecer vivos, e não só vivos do ponto de vista fisiológico, né? Ontem eu até falava um pouco disso, né? Da morte simbólica. Então, nós precisamos crescer. Diante da crise, não existe outra possibilidade a não ser essa, a possibilidade de que a gente se desenvolva. Então, essas nossas lives, elas têm tido esse teor, né? De que a gente se posicione para desenvolver. E para quem já está me acompanhando, sabe que todo dia eu trago uma história. Tem dias que eu trago uma história menorzinha, tem dia que eu trago uma história maior. Teve um dos dias que eu trouxe uma história de Viktor Frankl, que era uma história bem grande, e aí eu levei 3 lives para poder discorrer todo o teor da história. Enfim, hoje eu escolhi trazer uma história bíblica. Ontem eu também trouxe uma história bíblica, né? Mas eu não li, eu apenas relatei a história da Sunamita. E hoje eu trouxe uma história que eu quero ler, tá? Então já vou começar, né? Senta que lá vem história. Eu quero ler essa história. Essa história, ela é uma história que faz parte tanto do nosso universo cristão, quanto faz parte do universo dos judeus, ok? É uma história que está no Antigo Testamento, em um livro que se chama Ezequiel. É um livro que tem o nome do próprio profeta que viveu a experiência, né? Lindomar está dizendo aqui, Viktor Frankl, top dos tops. Verdade, né, querido? Viktor Frankl é um camarada que viveu experiências e deixou um legado, assim, extraordinário para nós nos agarrarmos, bebermos dessa fonte e aprendermos muito com ele, né? Patrícia Pádua, minha querida, bem-vinda à nossa live de hoje, na nossa quarentena do bem. E, gente, chama o povo, convida as pessoas, porque o meu objetivo desses 40 dias com vocês é de apoiar a cada um e cada uma que se conectar comigo para que a gente se fortaleça, saia do outro lado melhor do que entrou, tá? Essa é a minha intenção. Então me ajuda aí nesse intuito de esparramar essa ideia de desenvolvimento, de crescimento, tá? Estejam junto comigo aí nesse propósito. Graça, bem-vinda, entrando aqui também. Muito bom. Então, a história de hoje, né, é a história vivida por Ezequiel, cujo livro tem o seu próprio nome, Ezequiel, e o capítulo que eu vou ler essa história é o capítulo de número 37, tá? Então, hoje é uma história que eu a lerei. Eu escolhi essa história porque ela é muito significativa para esse nosso momento. Muito do que essa história traz, simbolicamente, se aplica 100% ao que nós, enquanto nação, estamos vivendo e ao que nós, individualmente, estamos vivendo, tá? A minha intenção com essa história não é uma pregação de púlpito, né, no sentido da questão religiosa da coisa, né, até no sentido do respeito a cada um, ao princípio religioso de cada um, né, enfim, as crenças ou não crenças de cada um. Mas como uma estudiosa de símbolos, eu quero extrair desse texto elementos que se aplicam profundamente à minha vivência. Vamos ver se aplica à sua vivência? Eu acho que estamos todos no mesmo barco, né? Hoje, em especial, foi um dia em que muitos cristãos, protestantes, católicos, né, estiveram esparramados, não só pelo Brasil, mas em outros países, né? Foi conclamado também. Eu vi isso de amigos que moram em outros países. Foi conclamado um dia de jejum e orações, né? Independente da religião, foi conclamado um dia de jejum e orações. Então eu vejo que o povo tem se voltado para essa busca no transcendente, essa busca na espiritualidade, essa busca, né, em Deus, em alguém maior do que ele mesmo, para vir em socorro neste momento de dificuldade, porque essa é a situação. A situação é que nós estamos preocupados com a nossa sobrevivência, quer seja com medo do vírus, quer seja com medo da questão financeira, né, da escassez
financeira e escassez em última instância, porque dinheiro, gente, em última instância, né, depois, antes de comprar, depois não, né, antes de comprar aquilo que a gente deseja, no sentido dos nossos luxos, né, antes de tudo, o dinheiro é para comprar a nossa necessidade básica, né, então as pessoas têm estado preocupadas, alguns estão preocupados e outros já estão vivendo essa experiência de escassez em casa. Então as pessoas estão preocupadas mesmo, é natural que estejam, é importante inclusive, porque a preocupação faz, né, quando a água bate na bunda, né, a pessoa se movimenta, né, então a preocupação é meio que, pode ser, meio que essa água batendo na bunda para as pessoas se movimentarem. E eu achei muito bonito hoje que as pessoas estivessem envolvidas, né, boa parte delas envolvidas em um dia de intencionalidade comum, um dia em que as pessoas estão juntas num único propósito. O Edmilson está dizendo aqui, estamos eu e minha filha juntos porque sabemos que vamos ser abençoados. Oh, amém, Edmilson, bem-vindo, querido. Rosângela entrando aqui também, bem-vindos e bem-vindas. Então, vamos à nossa história de hoje que eu lerei, ok? Então, quem está falando é o próprio Ezequiel, né? Ele está aqui na primeira pessoa relatando a sua experiência. Ele diz assim: veio a mim a mão do Senhor e me levou no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então Ezequiel vai citar aqui uma visão que ele teve. Você já teve visão? Às vezes é aquele sonho que você tem, que é um sonho tão nítido e ao mesmo tempo tão forte, que você fala assim, gente, parece que eu vivi a experiência, né? Às vezes algumas pessoas relatam ter essa experiência também dormindo, né? Então, Marta, ó, lá vem história. Também acordados, né? Mas visão, né? Jorge, bem-vindo, querido. Vamos lá, comecei agora a leitura da história que está em Ezequiel, viu, Jorge? Jorge cooperou comigo ontem me dando o texto sobre a história, que estava a história, né? O texto onde estava a história, registrada a história que eu estava falando, e eu não sabia decorar o texto. Jorge me ajudou com isso aí ontem, mas hoje eu estou lendo aqui em Ezequiel 37. Então ele teve essa visão de que Deus o levou para um vale que estava cheio de ossos. Ok. E ele me fez, ele quem? Ele Deus, né? O Ezequiel continua falando. E ele me fez andar ao redor deles. E eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale e que estavam sequíssimos. Imaginem, ossos sequíssimos num grande vale e o vale cheio deles. Eu quero que você permita que a sua imaginação viva essa experiência aqui hoje, ok? Márcia Bittencourt, bem-vinda, minha querida. Se permita viajar, né, nessa ideia e construir na sua mente. Gente, para mim, esse texto de Ezequiel, a princípio, ele parece um filme de terror, né? Então, de repente, você abre os olhos e você está num vale grande, né? Aquela planície assim enorme, abaixo das montanhas, um vale. E você olha e tem osso esparramado para tudo quanto é lugar, e é osso de gente, não, até agora talvez você não saiba muito bem, mas assim, quando você olhar o crânio, você vai ver que é osso de gente, e o vale está cheio desses ossos. É esse o começo dessa visão. Terrificante, não é? Parece filme de terror, mas continua. E ele, Deus, me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Essa resposta de Ezequiel para mim é uma resposta assim extraordinária. Por quê? Se você está acompanhando todas as minhas lives, você vai se lembrar de uma história que eu contei, que é uma história oriental. Eu comecei as lives contando muitas histórias da cultura oriental, né? Então, uma dessas histórias que eu contei da cultura oriental era daquele senhor cujo cavalo, que era muito pobre, cujo único cavalo que ele tinha fugiu. E aí os vizinhos chegavam e falavam assim, nossa, que azar. Ele falou assim, ou não, né? E aí o cavalo voltou com mais 3 cavalos e os vizinhos, nossa, que sorte, hein? Ou não. Aí depois o filho quebrou a perna, nossa, que azar, hein? Ou não. Eu não vou contar o resto da história, se quiser você vai procurar, é a segunda live, tá? Tem uma playlist lá no YouTube que você pode ver todas as lives. Esse ou não desse homem, né, dentro dessa história oriental, é justamente o entendimento e a sabedoria, a compreensão de que as coisas não são
em essência, como eu estou vendo. As coisas podem ser para além do que eu estou vendo. Lúcia Souza entrando aqui, me dando um tchauzinho. Muito bem-vinda. Nara Cardoso, bem-vinda, Nara. Francisco entrou aqui no Facebook, bem-vindo. As coisas podem ser para além do que nós estamos vendo. Então, o Ezequiel estava vendo aqueles ossos totalmente secos e Deus o provoca, né? Você acha que eles podem voltar a viver? Ele fala, tu sabes, tu sabes. Entender que Deus sabe de coisas que eu não sei dá um alívio tão grande, não dá? Sabe, eu e Lindomar, nós temos algumas preocupações pessoais, nós temos algumas preocupações como profissionais da área da saúde, em relação aos pacientes que nós atendemos, as pessoas em geral, né? Tanto é que a gente está... Eu aqui todos os dias, o Lindomar também tem feito lives, tem falado muito sobre isso, então a gente tem uma preocupação enquanto profissional da área da saúde mental, no sentido de apoiar pessoas a passarem por isso saudavelmente, né? Mas essa não é uma preocupação, essa é uma ocupação, né? É algo que nos ocupa, é algo que nos instiga. Agora, pessoalmente, nós temos algumas preocupações, né? Como empresários que somos, no nosso próprio negócio, nós temos preocupações. O que nós vamos fazer, que estratégias nós vamos adotar, né? Se isso durar mais 5 dias, uma semana, se isso durar mais 10 dias, se isso durar mais um mês, que estratégias nós temos que adotar para sobreviver a essa situação do ponto de vista das estratégias financeiras, econômicas e de negócio, né? A gente tem discutido muito sobre isso aqui em casa. Mas aí a gente estava conversando, acho que ontem ou anteontem, e aí a gente chegava à seguinte conclusão: é melhor não pensar no daqui a pouco. Porque se a gente pensa no daqui a pouco e não pode resolver aqui agora algo sobre esse daqui a pouco, a gente fica só levantando conjectura. E dependendo da conjectura que a gente levanta, a gente só levanta ansiedade. Então a gente pensou o seguinte: vamos fazer um combinado? A gente vai resolver aquilo que é o do dia para resolver. Lógico, estrategicamente, se tiver algo para fazer para daqui 10 dias, um mês, um ano, a gente vai fazer. Não é se negar de ter visão estratégica. Gente, me entendam bem, não é se negar de ter visão estratégica. Todos nós temos que ter visão estratégica. Porém, se eu nesse momento tá nublado para mim e eu não consigo ver algo no qual eu possa agir aqui agora com segurança, então eu vou parar de olhar para a coisa. Por quê? Porque tu sabes. Deus sabe de todas as coisas. Aquilo que eu não sei, ele sabe. E o profeta, ele vira e diz isso para Deus, né? Deus o questiona se é possível que esses ossos revivam. É possível que você saia disso tudo ileso? É possível que você não tenha nenhum tipo de prejuízo físico, psicológico, econômico? É possível? Ou é possível que os prejuízos que você já teve, para quem já teve prejuízos, é possível que os prejuízos que você já teve sejam revertidos de tal forma que você encontre um espaço de abundância, mais do que solução, de abundância? É possível? Então, o melhor, gente, é responder como esse camaradinha respondeu, né? Tu sabes. Deus sabe de todas as coisas. Jaziva, quanto tempo entrando por aqui, bem-vinda. Lindomar falando assim, só ele sabe o futuro, né? Gilmária, bem-vinda, minha linda. E aí a história continua. Então disse Deus: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aí o negócio vai ficar bonito agora. Na verdade, o negócio vai ficar bonito no final, porque agora é que vai parecer filme de terror mesmo. Dora, bem-vinda. Dora entrando aqui no Facebook. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o espírito e vivereis. Caraca, gente. Assim fará entrar em vós o espírito e vivereis. Você teria coragem de fazer, né,
de abrir a boca para proferir uma palavra nesse nível, vivendo uma situação tão confusa. Luciano tá entrando aqui, bem-vindo. A Lúcia tá dizendo assim: estou tentando viver um dia de cada vez. É isso mesmo, é isso mesmo. Um dia de cada vez. Eu vivo esse dia de hoje com o máximo de esperança, de certeza que me for possível nesse dia de hoje, com o máximo de produtividade que me for possível nesse dia de hoje, e então eu espero o próximo momento. Dora fez coaching comigo em BH. Eu me lembro, Dora, me lembro de você. O seu rosto, tem gente que coloca a foto de longe, a gente não consegue ver e identificar direito, né, nessa bolinha, mas como a sua foto tá bem nítida, me lembrei de você sim. Cleide Bueno, bem-vinda. Abração pra você, Dora, e pra esse povo lindo de BH aí, que eu tô com saudade dessa cidade já, né? Fiz anos e anos indo pra Belo Horizonte todo mês para ministrar treinamento, da saudade do povo, da cultura do lugar, né? E das pessoas que a gente conheceu, né? A Nara tá dizendo: sou da área da saúde e ficou feliz de me ouvir. Nara, gratidão, querida, que bom. Nós que somos profissionais da área da saúde, acho que nós estamos sendo muito desafiados nesse momento a uma palavra profética nesse nível, né? Uma palavra de credibilidade nesse nível, porque o que a gente está vendo, a gente vê caos. A gente vê dor, a gente vê sofrimento, a gente vê um bando de ossos secos pela frente, aqui agora e pela frente, né? Pensando nos desdobramentos disso, principalmente na saúde mental. Gente, os desdobramentos, porque nesse primeiro momento tá todo mundo se segurando para cuidar do básico, né? Quando o básico voltar, aí vai vir o espaço de vácuo, né, do adoecimento psicológico vivido ao longo do processo de tanta preocupação, de tanta angústia. Então nós estamos vivendo exatamente esse momento de olhar e ter a percepção de um vale de dificuldades, né, que aqui simbolicamente os ossos secos, mas um vale de dificuldades. Lindomar está acrescentando aqui: basta cada dia o seu mal, disse Jesus. É verdade. A Nara está dizendo: tenho medo de ir trabalhar. Minha cara, é isso, né? É o instinto de autopreservação. O medo, ele vem do nosso instinto de autopreservação e ele é natural. Ontem eu falava, né? Não sei, Nara, se você esteve comigo na live de ontem, mas na live de ontem eu falava assim: é normal? É natural? Mas é o que você precisa ter e sentir? Não necessariamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? O medo, ele é natural, mas é ele que eu devo permitir que fique comigo? Provavelmente não, né? Porque se cuidar é uma coisa, ter medo é outra, né? Eu posso me cuidar e não dar espaço para o medo. O medo, ele ativa muitos processos indesejados, tanto no nível psicológico quanto no nível fisiológico, né? Eu tô falando com alguém da área da saúde que sabe isso muito bem. Então, o cuidado, né? O cuidado para nós lidarmos com todas essas emoções. E tava lá, né? O senhor Ezequiel, que é a história que eu estou lendo hoje, para quem tá entrando agora, né? Cada live eu conto uma história e hoje eu estou contando uma história vivida por Ezequiel, que é um profeta do Antigo Testamento, uma história que é muito forte para nós cristãos, mas também para os judeus, é uma história muito forte, e eu a estou lendo em Ezequiel capítulo 37. Lloyd dizendo: boa noite, sua linda, amada do Senhor. Boa noite, linda Lloyd. Maria José Dias entrando agora. Valéria Palmeira, querida, bem-vinda, muito bem-vinda. Luciene: viver um dia de cada vez, o amanhã pertence a Deus. Exatamente. Priscila Bonitinha, minha filhota, entrando aqui na minha live. Helena, muito bem-vinda. A Lúcia está dizendo o seguinte: Márcia, depois que comecei a te seguir, estou mais tranquila. Lúcia, que palavra linda, querida. Gratidão por compartilhar, né? Eu venho aqui com essa intencionalidade. Agora, saber que tá funcionando aí com você, ganhei meu dia, minha semana, meu mês, meu ano, porque é para isso que nós estamos aqui nessa terra, para apoiar uns aos outros, né? Gratidão por compartilhar aqui o que isso está significando para você. Deixa eu me ver, o pessoal entrando, acenando, Helena dizendo boa noite, Helena, e vamos que vamos. Luciana Araújo entrando, bem-vinda. Isso aí, vamos chamando o povo aí, vamos continuar. E dando continuidade à história. Então,
o que ele fez, né? Continuando a palavra de Deus, né? Colocarei em vós o espírito e viverei, porei nervos sobre nós, farei crescer carne sobre vós e vos estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Então, ó, a ideia é essa. O vale cheio de ossos secos, eram ossos humanos, dava para perceber, minimamente pelo crânio era possível perceber. E aí Deus pergunta para ele, é possível esses ossos reviverem? Tu sabes, né? Deus sabe de todas as coisas, então ele entende que o que está por vir Deus sabe, né? Isso tira um peso dos nossos ombros, com certeza. E aí Deus manda para ele profetizar. E isso, gente, sinceramente é loucura, né? Não? Hugo, bem-vindo! E isso é loucura, porque, os ossos estão secos, cara, eu vou falar que esse negócio vai dar certo. Gente, eu vou falar que não vai aumentar o número de casos, eu vou falar que não vai morrer tanta gente assim, eu vou falar que a recessão vai virar abundância depois, e que eu vou falar? Vou falar isso? Que você é doido, vou falar isso treinando, muita loucura. E sabe qual que é o problema da gente achar que é muita loucura falar essas coisas boas? Eu vou te dizer qual que é o problema. O problema é que você se torna um arauto do mal e da desgraça. Ok? Quando a gente vai junto no bando dos que anunciam problemas, dos que anunciam dificuldade, nós estamos como arautos da dificuldade do problema. Agora, difícil mesmo é anunciar que tudo vai dar certo. Gente, essa parte é desafiadora. Sabe por quê? Porque a gente acha que a gente fica meio sem noção, né? Dizer que tudo vai dar certo, a gente fica meio sem noção. Porque o outro vira e fala assim, nossa, mas é fora do mundo essa pessoa. Mas se você é muito sem noção falar que tudo vai dar certo, você tá em que mundo? Você tá no mundo da fantasia, você é uma pessoa que vive a fantasia, desce daí e vive realidade. Já viveu isso alguma vez? Eu já vivi isso várias vezes. Porque eu sou uma pessoa que, a minha característica básica, quando eu digo que é minha característica, porque eu me lembro desde criança processando esse tipo de raciocínio, de que as coisas vão dar certo. De que mesmo diante da maior adversidade, as coisas vão dar certo daqui a pouco. Então, isso é natural para mim. Eu sei que não é natural para todo mundo. Algumas pessoas têm que fazer o exercício para chegar nisso, né? Mas eu me lembro de muitas e muitas vezes em que eu disse, não, gente, vai dar certo. E as pessoas, mas sem noção. Então eu já fui chamada de sem noção, já fui chamada de Alice no País das Maravilhas, já fui chamada de louca e todas essas coisas. Porque o mais fácil é falar o que todo mundo tá falando. Isso é o mais fácil. O mais fácil é entrar e comentar nas redes sociais, né? Que enfim, né? Que é o fim do mundo. Em última instância, que é o fim do mundo. Isso é o mais fácil. Difícil é fazer o que Ezequiel vai fazer aqui. Porque Deus vira para ele e fala para ele dizer que os ossos vão ter vida. E aí, se eu sei, então fala que os ossos vão ter vida. Difícil é fazer o que esse camarada vai fazer aqui. Mas ele topa o desafio, né? E ele diz assim, portanto, profetizei como ele me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Gente, isso aqui pra mim parece filme de terror. Parece filme de terror. Imagina um barulhão desse, osso se juntando ao osso. Para quem chegou agora e não conhece o texto, isso aqui é uma visão que ele está tendo, tá? Então, ele é uma visão que Deus dá a ele. E Lindomar, inclusive, colocou aqui, ó, os ossos representam a esperança perdida do povo de Israel. A Lúcia dizendo, como você me faz refletir. Que bom, querida. Então profetizei, aí começou o barulhão, né, de osso se juntando no osso. Cria essa imagem mental aí, é um filme de terror esse negócio. Olhei e vieram sobre ele nervos, e cresceu a carne, e se estendeu a pele sobre eles, mas ainda não havia espírito. Ou seja, agora tinha nesse vale, o que antes eram muitos ossos, nesse vale agora era um monte de cadáver. Glauceli entrando, bem-vinda, Glauceli. Um bando de cadáver. Então, me disse Deus, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que eles vivam. E eu profetizei, como ele me ordenara,
E então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército grande em extremo. Uau! Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Gente, aqui, quando Deus conta para Ezequiel o que é o significado dessa visão, para mim isso é tão atual para esses nossos dias, né? Tão atual para esses nossos dias. Eu vejo e escuto muitas coisas. Algumas, como vocês também escutam, e algumas num espaço individual, né? Atendendo pessoas em psicoterapia, atendendo pessoas em processo de mentoria, né? Não parei de atender, acho que algumas pessoas estão entendendo que agora mais do que nunca precisam, né, de ter um coach, um mentor para lhes apoiar nesse momento de decisão, até porque empresarialmente, se você toma uma decisão baseada no medo, depois o preço que você vai pagar esse preço às vezes por 5, 10, 20 anos, e às vezes o preço é até maior, o preço é a empresa como um todo, né? Perder o negócio. Então muitas pessoas estão entendendo que necessitam de um terceiro para lhes ouvir e lhes dar, né, um apoio de reflexão sobre tomada de decisão. Então essa minha escuta é uma escuta muito privilegiada. E eu tenho escutado muitas pessoas gemerem como estava gemendo o povo de Israel naquele momento, aprisionados nesse medo. No medo de que as coisas piorem, no medo de que, de repente, o governador... não atendo pessoas só de Goiânia, atendo pessoas de outras regiões do país, né? Com medo de que o seu governador decrete mais não sei quantos dias e que esses tantos dias ele não dê conta de sair mais, né? De recuperar mais. Eu tenho escutado pessoas preocupadas porque em casa, se eu tiver que sair para trabalhar, voltar a trabalhar, minha mãe já tem mais de X anos e eu me preocupo porque como é que vai ser isso? Como é que vai ser preservada a saúde da minha mãe? E, gente, tanta preocupação daquele que quer voltar com medo de que o seu negócio não exista mais, e é lógico que quem tem um negócio tem no mínimo um funcionário que é uma família que depende dele, no mínimo um, isso quando tem gente aí com 200, 500 funcionários, né, que alguns dos meus clientes são nesse nível. Essa preocupação é legítima. E a preocupação daquele que está com medo de ir para a rua e voltar a trabalhar e voltar para casa e acabar contaminando um seu que, né, é do grupo de risco, também é legítima. Todos os nossos medos e todas as nossas preocupações são legítimas. E nós temos estado em estado de angústia, de ansiedade, de tensão e de medo. Nem todos, alguns conseguem continuar firmes. Muito bem, parabéns, continue firme, porque se você estiver firme, você pode ajudar outras pessoas que estão carecendo, outras pessoas que estão nesse processo emocional de dor, de sofrimento maior. Mas aqueles que estão nesse estado de sofrimento estão justamente como o povo de Israel, né? E então Deus diz, né, exatamente isso, que o povo de Israel está dessa forma, dizendo: os nossos ossos se secaram e perdeu-se a nossa esperança. Os nossos ossos secaram e perdeu-se a nossa esperança. Então, se de algum momento em algum momento ou de alguma forma você teve ou tem tido a sensação de falta de esperança, de falta de fé, você não é o único. Essa experiência é uma experiência humana muito arcaica, né? Nós estamos falando de quantos anos aqui? A experiência de Israel aqui, quando da época do profeta Ezequiel, é uma experiência de quantos anos atrás? Né? Então, nós vivemos essa experiência de perder a esperança, de sentir que a esperança nos escorrega pelas mãos. Essa é uma sensação humana muito primitiva. Nós temos essa experiência dentro de nós e os nossos antepassados tiveram em cada fase isso por um motivo diferente. Agora ele tem um nome específico, né? Tem um nome específico de um vírus, tem um nome específico de uma doença que se contrai, tem um nome específico na economia, que é recessão. Tem nomes específicos, cada época com seu nome específico. Mas essa coisa da perda da esperança é algo muito antigo. E aí,
Portanto, né, continua Deus fala, né, o que está rolando lá com o povo de Israel, e aí Deus continua dizendo para Ezequiel, portanto profetiza, né, então do mesmo jeito que ele profetizou para os ossos, na visão que ele estava tendo do vale de ossos secos, aí Deus fala assim, então, portanto profetiza e diz-lhe, assim diz o Senhor, abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu, porque eu porei em vós o meu espírito e vivereis e vos porei na vossa terra e então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. A ideia de sair da sepultura é uma ideia extraordinária. É a ideia de sair do espaço do medo, da angústia e da ansiedade. Porque o que a gente tiver que enfrentar, a gente vai enfrentar. A gente vai enfrentar. A Nara Cardoso está dizendo assim, né? Porque a saúde não parou. É verdade. Alguns não vão parar. Mesmo no meio de toda essa confusão, alguns não podem parar. A questão é que, do modo como nós estamos, se nós entendermos que o futuro por vir há de ser um futuro melhor, e se nós começarmos a proferir essas palavras, né? A Nara, né, essa querida que está aqui conosco, cada dia indo trabalhar, Nara, e dizer, no dia de hoje eu estou protegida e no dia de hoje eu vou voltar para casa limpa. Olha que coisa linda, um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. No dia de hoje eu estou protegida e no dia de hoje eu vou voltar para casa limpa. Então chegou em casa, no dia de hoje eu sei que eu fui protegida e no dia de hoje eu sei que eu vou deitar saudável. Olha, e se cada dia nós... Gente, o que é profetizar? É proferir palavras. Profetizar é proferir palavras. Então, se todos os dias nós nos propusermos a proferir palavras que são acalentadoras da nossa alma, que são elevadoras do nosso ânimo, nós somos os próprios ossos secos, tornando carne viva e tornando ser vivente. Então, esse potencial de Ezequiel, ao proferir essas palavras, né, e tornar esses ossos secos almas viventes, isso foi na visão. Mas ao proferir a palavra para o povo de Israel, para que o povo de Israel saísse desse ambiente de medo, de dor, de sequidão da alma, a alma seca, e ao mesmo tempo esse espaço de medo tamanho que fazia os ossos secarem, essa palavra profética de Israel, de Ezequiel para Israel, ela pode se tornar a nossa palavra dia a dia. E, como eu disse no começo, né, eu ia contar uma história, e essa história, para alguns de nós, ela é uma realidade viva na nossa experiência religiosa e espiritual, né? Então, se você é cristão, se você é judeu, essa é cristão independente, católico, protestante, se você é judeu, essa história ela é viva para você dentro do seu repertório religioso. Mas se você não pertence a uma religião que tem esse texto como um texto sagrado, ou se você é ateu, essa história ela continua viva do mesmo jeito, porque ela está nos falando de uma verdade simbólica profunda. No início das nossas lives eu trouxe algumas histórias que eram histórias sagradas do Oriente, mais especificamente da China e do Japão. Conquanto nós não sejamos shintoístas ou budistas, aquelas histórias falam profundamente conosco, porque são histórias que estão conectadas no inconsciente coletivo. Então eu espero que essa história de hoje me ajude e te ajude a criar um caminho de transformação. E, gente, esse caminho de transformação começa aqui, ó, na palavra que eu vou proferir. Esse é o caminho de transformação. Eu tenho falado muito com o Lindomar, né? O Lindomar, ele toma mais cuidado com as coisas que ele fala. Porque o Lindomar é um guerreiro, né? O instinto básico dele é de guerra.
E o meu instinto básico é de pacificadora. Não que eu não saiba guerrear, eu sou uma boa guerreira quando é necessário, mas o meu instinto básico é de pacificação. Então o Lindomar, às vezes, ele vem, né, nesse ímpeto dele de compartilhar algumas notícias, algumas ideias, e eu falo... E ele tem me escutado, ele tem tomado mais cuidado com o que fala ou não fala, porque é quando nós proferimos as palavras que nós iniciamos o processo ou de construção do nosso bem-estar, da nossa saúde, que é psíquica, mas que corresponde à saúde do corpo também, porque o psíquico vai ajudar o corpo, ou que nós começamos o nosso processo de adoecimento, né? De realmente esses ossos ficarem secos de esperança, secos de fé. Deixa eu só passar aqui e cumprimentar o povo que eu não cumprimentei. A Dora fez um comentário aqui, ela disse assim, opa, só um pouquinho aqui. O problema é fato, é real e temos que enfrentar, não adianta fugir, mas quando sentimos a pressão, que é muito grande, é preciso permitir relaxar, deixar que as coisas aconteçam, porque não temos controle de tudo. É verdade, a gente não tem controle de tudo. Ore de acordo com sua crença, coloque seu foco em outras coisas, não é fuga nem esquiva, é renovação da esperança. Fé move o ser humano. Obrigada pela partilha aí, Dora. Exatamente isso. Eu vi que o Eudes entrou, Eudes querido, também de BH, bem-vindo. Zordmira Leite falou boa noite aqui pra mim, boa noite, bem-vinda. Marcel entrou, bem-vindo. Dora tá dizendo, com certeza sairemos dessa diferentes. É isso, gente. Todo processo de dor, ele é em si um processo de transformação. Vou repetir. Todo processo de dor, ele é em si um processo de transformação. Agora, como nós passamos, né, o modo como nós passamos por ele, vai garantir o quanto cada um de nós vai evoluir nessa nossa escala transformacional pessoal, individual. Dani entrando aqui, bem-vinda. Lúcia acabou de digitar, há poder em nossas palavras. Isso mesmo, Lúcia. Lindomar, Jó só teve a sua sorte mudada quando orou pelos seus amigos. Verdade. Um dia desse a gente pode, de repente, falar da história de Jó aqui também, né? Lindomar tinha dito antes, o profeta sai do seu sofrimento para profetizar a cura da alma do povo de Israel. E é assim quem é profeta e se abstém da sua própria dor para curar a dos outros. É verdade, querido. Numa dessas lives, eu vou trazer para vocês a história grega do curador ferido. Vou trazer essa história que tem tudo a ver com o que o Lindomar está falando aqui, né? Hugo comentou que a fé não é politeísta, né? Ok, Hugo. A Glauceli tinha comentado anteriormente, amanhã também estarei lá em uma unidade de saúde, com fé e precauções. É isso aí, minha querida guerreira. Vai lá, faz tua parte, né? E entra dizendo, eu estou protegida. Lógico, faz tudo que tem que fazer, né? E saia dizendo, eu saí limpa. É isso aí. Laís entrou aqui também, a Lúcia disse aqui gratidão, gratidão, querida, por participar, né? E os outros aqui, eu acho que eu tinha lido os comentários anteriormente. O Jorge, a Eliene tá dizendo aqui, Márcia, gosto dos seus vídeos, obrigada, querida, gratidão. E o Jorge está dizendo assim, Deus criou todas as coisas pela palavra, somos criados à sua imagem e semelhança, portanto, declarar palavras de bênção nos faz atraí-las às nossas vidas. Mili Santiago dando um tchauzinho aqui. Jorge, exatamente isso. E é assim que eu quero fechar essa nossa live de hoje. Dizendo, primeiro pra mim, gente, não se enganem. Tudo que eu falo pra vocês, primeiro é aqui, ó. Primeiro é aqui. E o que faz sentido aqui sai. Porque o que não faz sentido aqui soa como mentira. Não é verdade? Mentira, verdade, mentira. Tudo que não faz sentido aqui sai como mentira. Então, para sair como verdade, tem que ser verdade aqui. Então, a ideia é que essa fala de hoje nos faça levantar para fechar o nosso domingo e para abrir a nossa semana, que domingo é o primeiro dia da semana, né? Segunda-feira, amanhã, o segundo dia da semana, para que nós possamos abrir essa nossa semana entendendo que até os ossos secos
voltam à vida quando nós proferimos as palavras certas. A Dora diz que precisa sair, mas foi ótimo ouvir. Grata, querida. Já estamos encerrando aqui também. O Hugo, muitas bênçãos para o seu lar. Obrigada, querido. Amém, amém. Desejo mesmo para você. E a Eliane dizendo, sempre é um aprendizado para as nossas vidas. Que bom, fico feliz. Então, fechando, que essa seja uma semana em que da nossa boca a gente possa vigiar para que da nossa boca sejam proferidas palavras de bênção. Gente, pode ser que na tua frente seja um mar de ossos, pode ser que isso tenha um caráter até terrificante, pode ser que o medo venha e é natural que ele venha, que a fé queira cair e é natural que isso aconteça, mas que independente das circunstâncias dessa semana e do que nós tenhamos que encarar essa semana, que você vigie para que da sua boca as palavras que saiam sejam palavras dizendo: vai dar certo, esses ossos terão vida, a fé vai ser renovada e nós sairemos disso fortes como um exército poderoso. Essa é a minha ideia, a minha palavra para mim, para você, para todos nós nessa semana. Beijo no coração e fiquem com Deus.